A Secretaria de Saúde do Estado orienta: quem apresentar sintomas de síndrome gripal deve procurar atendimento médico presencial para que os pacientes sejam orientados sobre o isolamento e para que casos suspeitos sejam notificados. Porque é necessário que todo mundo tome as medidas de distanciamento e de evitar o contato físico, de lavar as mãos, de utilizar as máscaras. De qualquer pessoa que tenha uma síndrome gripal, procure uma avaliação médica. Procure uma avaliação do profissional de saúde presencial, para que possa ser notificado o suspeito de síndrome gripal e fazer um isolamento por 14 dias. Desde o início da pandemia, cerca de 20 mil casos suspeitos foram notificados. Até a tarde dessa quarta-feira, mais de 15 mil testes de biologia molecular, também chamados de PCR, haviam sido realizados pelo Laboratório Central do Estado. O teste de PCR, ele, na verdade, faz uma extração genética do vírus e ele é considerado padrão ouro em todo o mundo, porque ele realmente não tem risco de reação cruzada com nenhum outro agente, porque ele detecta o micro-organismo, o vírus em si, e não o anticorpo produzido contra o vírus. E ele permite uma detecção precoce. Então, até o 7º dia de sintoma, ele é o mais adequado. O LACEN vem aumentando sua capacidade nas últimas semanas. Consegue realizar atualmente 900 testes de biologia molecular por dia, mas faz em média apenas 450. Os exames são aplicados em um grupo específico da população. Isso quer dizer que você não precisa estar grave. Quem está grave, seja de qualquer idade, testa, faz o teste e recebe a avaliação, como é feito no país inteiro. Com a diferença que no Espírito Santo, em até 48 horas, o resultado é liberado para 48% dos pacientes. A inclusão desse novo grupo ocorreu depois que mostramos aqui no Jornal da TV Vitória que o Laboratório Central realizava bem menos testes do que a capacidade ao final da primeira quinzena de abril, o que não mudou. Não existe condição de expansão, a gente já expandiu, colocando 45 anos, a gente já testa além do que está previsto pelo Ministério. No Ministério, os outros estados estão testando só quem está internado, nós testamos muito além disso e, portanto, não temos condição de expansão desses testes. Porque qualquer número, qualquer segmento da população que nós colocássemos na testagem, os nossos exames acabariam imediatamente. O baixo nível de isolamento registrado entre os capixabas preocupa especialistas, já que o surgimento acelerado de casos suspeitos pode dificultar a testagem, até mesmo para integrantes do grupo de risco. Na medida que a população vai se contaminando, tem mais sintomático, tem mais gente com fator de risco, com critério para coleta, e aí eu deixo de focar naqueles que estão dentro do hospital. Em alguns hospitais de referência para tratamento de pacientes graves da Covid-19, profissionais de saúde passaram a utilizar também testes rápidos para o diagnóstico. Isso enquanto não sai o resultado dos testes de biologia molecular. Em entrevista ao Jornal da TV Vitória, nesta terça-feira, o coordenador médico da UTI do Jaime Santos Neves, na Serra, informou que testes rápidos de anticorpos têm contribuído para a liberação de leitos de isolamento. Para eu poder ter leito suficiente para atender os suspeitos que estão vindo caminhados para a gente. Se eu não conseguir fazer o giro de leitos, liberar esses leitos de isolamento único, poder botar esses pacientes em um leito que dê o suporte para eles, a que libere um leito de isolamento único, eu não tenho como receber os suspeitos externos. Os testes de anticorpos também serão utilizados para testagem em massa da população a partir da próxima segunda-feira, para identificar a parcela dos capixabas que já foi exposta e desenvolveu defesa contra o novo coronavírus. Vamos testar em 171 setores censitários de 27 municípios. Ao todo, quase 32 mil capixabas vão participar a cada 14 dias da coleta, para garantir uma projeção estatística de quantos capixabas realmente já tiveram contato, foram infectados pelo Covid. O início da aplicação desses exames ocorrerá uma semana depois da data prevista pela Secretaria de Saúde do Estado, apesar da importância dos resultados para a adoção de estratégias de enfrentamento à pandemia. A cada 14 dias vamos repetir 6, 7 mil testes.
E dependendo da quantidade de pessoas positivas entre um ciclo de coleta e outro, nós vamos poder projetar se a pandemia está crescendo ou se ela está reduzindo, diminuindo no nosso estado. A Secretaria de Saúde informou que conta com 18.800 testes de anticorpos disponíveis. Inicialmente, eles estavam sendo utilizados para diagnóstico de profissionais da saúde que poderiam ter sido infectados. A chegada desse teste, ele é, na verdade, para continuarmos a realizar a testagem que a gente vem fazendo hoje. Porque o aumento de casos precisa de mais testes. Recentemente, a Anvisa autorizou farmácias a ofertarem testes de anticorpos. Entramos em contato com grandes redes que atuam na Grande Vitória. Elas informaram que ainda não estão realizando esses exames. Em princípio, nós entendemos que o local mais adequado para a realização destes testes são os laboratórios de análises clínicas, porque eles já têm toda uma estrutura preparada para oferecer esse serviço. Por outro lado, a Anvisa precisa também aumentar a testagem da população, fazendo um verdadeiro serviço de triagem que busca identificar pacientes que tenham tido contato com o novo coronavírus. Mas eu quero saber se eu já tive. A gente não recomenda hoje em dia fazer por esse motivo, porque dá essa falsa sensação, está negativo ou então está positivo, eu vou continuar circulando e eu posso, às vezes, até ainda estar mesmo assintomático transmitindo, não vou usar máscara, vou relaxar. Então, a gente ainda não entende como a melhor proposta.